Olá, eu me chamo Mariana Souza e eu tô aqui porque eu sou uma mãe atípica. Eu sei. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil receber o diagnóstico. Sei que a gente se sente sozinha muitas vezes durante essa luta, essa caminhada. A gente sente medo e a gente também é forte, porque a gente também tem que ter força por aquela criança, por aquela pessoa que depende da gente. Eu tô aqui porque eu quero dividir com vocês, contar um pouco da minha história, das minhas experiências, da minha vivência, trocar, ouvir e saber que cada um de nós tem as suas próprias experiências, é verdade, individuais, porque ninguém é igual a ninguém, mas que existe muita riqueza na troca de informação, nas possibilidades de um passar para o outro, no aprendizado de um passar para o outro, e é por isso que eu tô aqui. Eu vou começar então contando um pouco da minha história. Uma história que é individual, aliás, porque cada pessoa é única. Assim como eu sou única, a minha filha é única. Bom, eu tenho 2 filhas. A mais velha tem 11 anos hoje e a pequenininha vai fazer 6. A mais velha nasceu neurotípica. Ela não teve nenhuma questão de desenvolvimento, como uma criança neurotípica geralmente não tem. E aí, eu me separei do pai dela, eu me casei e planejei uma filha com o meu marido. A Liz nasceu atípica. Até a gente não sabia, claro. Ela nasceu, ela fez 2 anos, a gente estava vivendo a pandemia, mas como eu tinha um comparativo de uma filha típica com uma filha atípica, eu comecei a perceber que existia algumas diferenças no desenvolvimento delas. E aquilo foi cada vez passando o tempo me chamando mais atenção. Eu conversava com o pediatra e eu via muitas vezes que tudo era normal, que ela ia ter o tempo dela, que eu não precisava me precipitar ou ficar ansiosa. E durante muito tempo eu ouvi. Quando ela fez mais ou menos 2 anos e 7, 8 meses, eu decidi levá-la a uma neuropediatra. Eu, que sou uma pessoa tão cuidadosa, zelosa, falei, bom, é melhor eu passar por louca e a médica falou, vai embora que tá tudo bem com a tua filha, do que eu não tentar e depois descobrir que eu podia ter feito um monte de coisa por ela. E assim eu fiz. Eu procurei uma especialista e fui diagnosticar minha filha. A suspeita era de autismo, né? E até aí, até que ela me desse o diagnóstico, pra mim era uma coisa que eu não queria ter certeza de nada, eu não queria sofrer por alguma coisa que não tinha acontecido. E aí, depois de 3 avaliações de psicóloga, 3 avaliações de fonoaudióloga, eu descobri que a Liz era autista, nível 2 de suporte. Como todas as mães que eu conheço vivendo essa realidade, eu sofri um luto. É muito difícil descobrir que o seu filho tem uma questão que talvez a gente como mãe, por mais amor, por mais dedicação que a gente tenha, talvez a gente não consiga ajudar o nosso filho. Isso é angustiante, dá muito medo do que vai ser no futuro dele. Tudo que a gente quer quando tem um filho é que ele cresça, seja feliz, que viva a vida dele, que tenha uma profissão, que tenha independência, que voe, que tenha sonhos. E a pergunta é, será que isso ia acontecer com ela? Como que ela seria depois de 10 anos, 20, 30? Eu nunca ia ter essas respostas. Ou talvez tivesse, com o passar do tempo. Porque é natural a gente pensar que um filho neurotípico vai passar por isso. Mas um atípico a gente não sabe. Eu acho que eu chorei uns 2 dias. Foi muito difícil pra mim. No 3º dia eu pensei que não adiantava eu ficar sentada chorando. Isso não ia fazer nada, não ia adiantar nada, não ia ajudar minha filha, não ia me ajudar. Só ia trazer sofrimento pra mim. E talvez, possivelmente, pra ela, pra toda a família. Foi aí que eu descobri que eu precisava buscar informação. Eu sei, a realidade das famílias é bem diferente uma das outras e principalmente no Brasil, né? Que a gente tem dificuldades, que a gente tem
uma economia difícil, que a gente tem situações financeiras difíceis. E não pensem vocês, o meu marido é professor, então isso quer dizer que pra gente também não é muito diferente. Mas existem leis que protegem a gente, como as leis do plano de saúde, que tem que prestar um serviço, né? Esse tipo de serviço. Só que a gente sabe que na prática nem sempre acontece como a lei determina. Que é o que está acontecendo hoje aí no nosso país, um monte de criança sem tratamento, um monte de criança sem reembolso, causas ganhas do plano de saúde devendo milhões. Mas no final, tudo bem, você vai brigar pelos direitos do seu filho. Mas o que é mais importante? É o filho estar sem a terapia, estar sem o tratamento adequado para se desenvolver. E no caso de uma criança neuroatípica, tempo é fundamental para eles, porque tem a questão da neuroplasticidade, enfim, desenvolvimento cerebral. Bom, a gente tem dois caminhos. A gente pode se conformar, a gente pode lutar. Lutar há muitas maneiras da gente lutar. A gente pode lutar entrando no processo na justiça e também a gente pode lutar pensando como mãe o que a gente pode fazer de fato para ajudar nosso filho. O que ajuda uma criança atípica? São as intervenções, é o ABA, é a fono, é a TO. Nem todas as questões a gente pode resolver, é verdade. Mas pode ter certeza que existem caminhos. Recentemente eu soube, inclusive, que o governo, né, o site do governo oferece formas de você aplicar a ABA, ensina as mães que não têm renda, não têm condições para pagar, formas de ensinar para as mães aplicar para os seus filhos. Uma coisa que eu ouvi lá atrás, antes mesmo do diagnóstico dela, foi que a psicóloga, a neuropediatra falou, olha, não existe contraindicação para a ABA. Quer dizer, se você fizer, ela só tem a ganhar. E se você fizer, ela não tem nada a perder. Então, por que não? Por que a gente não vai tentar? Eu sei, a gente vive realidades diferentes. Tem pessoas que conseguem correr atrás, ir à luta. Tem outras que têm algumas questões, né, de ter medo, de não conseguir. Mas olha, vamos fazer uma força, vamos tentar uma vez, vamos tentar duas e vamos ver. Eu sei, no início vai ser muito difícil, porque foi difícil pra mim. Eu vou contar aqui ao longo dos vídeos que forem se passando um pouco da minha história e da minha realidade. Mas eu quero dizer pra vocês que depois de quase 4 anos, 3 anos e pouco de intervenção com a minha filha, eu, como mãe que aplica o ABA todos os dias nela, ver o desenvolvimento dela, ver quem ela se tornou hoje com tão pouco tempo, é transformador. E eu vou contar várias experiências que a gente passa, que a gente tem passado, e mostrar para vocês que é possível, a gente precisa se esforçar. Que não seja por nós, que seja pelos nossos filhos, que seja pelo futuro deles, porque um dia, é o fato, a gente não vai estar aqui. E eles precisam tentar viver uma vida o mais independente e autônoma que eles conseguirem, sem pressão. Mas a gente precisa dar todas as oportunidades que a gente puder para eles. Eu tô aqui com vocês e eu vou estar aqui nos próximos vídeos para contar histórias, para ver como eu posso ajudar. E contem comigo, a gente tá junto nessa luta.